Que bênção! Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor essa manhã? Aleluia! Que bênção, amados, é tão bom estarmos aqui, é tão bom estarmos juntos na presença de Deus. Olha para o seu vizinho aí e fala assim: é muito bom estar contigo na casa de Deus. Aleluia, como é bom estarmos, como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom estarmos juntos adorando ao Senhor. Irmãos, essa manhã eu quero continuar uma mensagem que eu comecei na semana passada. Quantos estavam aqui domingo passado aqui no Linha Verde? Então, domingo passado a gente conversou sobre uma parábola, aquela que é a menor parábola da Bíblia, a parábola do tesouro no campo, do homem que encontrou um tesouro no campo. A gente conversou um pouco disso, nos aprofundou um pouco nesse texto, e creio que foi uma bênção de Deus. O Senhor continuou falando ao meu coração, e eu gostaria dessa manhã de a gente continuar, e para os próximos 2 versículos, porque depois da menor parábola vem a segunda menor parábola. Aquela era um versículo só, essa são 2, olha só, é o dobro de texto bíblico que a gente tem para nos aprofundar essa manhã, que é a parábola do tesouro no mar. Aí, alguém veio conversar comigo ali ontem, falando: pastor, olha, na semana passada você pregou lá no domingo e você estava frustrado porque o Brasil tinha só empatado na Copa do Mundo, não tinha ganho. Agora o Brasil ganhou, teve vitória. Você vai falar alguma coisa disso? Então, eu falei: puxa, não, eu não vou gastar tempo da minha mensagem para falar do Brasil, da Copa do Mundo. Eu posso gastar esse tempo, por exemplo, para lembrar que hoje à noite a gente tem o nosso culto de batismo nas águas. E hoje a gente vai ter o batismo nas águas. Vários irmãos vão vir aqui para se batizar, e com isso eles vão viver um renovo do Senhor. Eles estão vindo se batizar para viver um renovo de Deus na vida deles. Esse batismo das águas que é um batismo para arrependimento. Então todos que estarão aqui estarão nesse batismo para arrependimento, que abre um caminho para uma vida em santificação na vida desses irmãos, e eles vão andar agora nessa vida de santificação, e isso vai realmente ali restaurar a identidade deles, e eles vão estar andando uma nova identidade depois do batismo, e graças à libertação que o Senhor fará na vida deles. Então é disso que a gente está aqui para falar. Então, quero lembrar os irmãos que hoje à noite a gente tem o culto de batismo. Mas vamos lá, amados. Abre sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 13. Abre aí em Mateus capítulo 13. A gente leu semana passada o versículo 44. A gente vai ler hoje os versículos 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46 fala o seguinte: a parábola sobre a pérola preciosa. Então, diz o seguinte: o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, irmãos, essa parábola aqui é a parábola irmã daquela que a gente leu na semana passada, que a gente estudou. E a gente vê que tem muitas semelhanças, porém algumas distinções aqui que me chamam muita atenção. É nessas distinções que eu quero que a gente possa se aprofundar hoje. Primeira coisa que a gente vê, diferente do personagem principal da semana passada, que era ali um lavrador do campo, que encontrou um tesouro sem querer. Ele tropeçou num tesouro ali, ele não estava à procura. Aqui, o nosso personagem principal, ele está à procura de um tesouro. Ele está procurando algo, ele está à procura de pérolas. Então esse é um negociante à procura de pérolas preciosas. O trabalhador, ele nem sabia o que existia. Já ele estava intencionalmente procurando um tesouro. Além do mais, esse homem aqui, a gente pode presumir que é um homem rico, porque os comerciantes de pérolas, eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas que tinham muitas posses. Afinal de contas, para você comprar uma pérola naquele contexto já era algo que lhe despenderia muito dinheiro, ainda mais uma das pérolas das de maior valor. Aquele contexto onde Jesus está é um contexto que eles entendiam muito sobre isso. Assim como a gente falou que Jesus ele usou a parábola do tesouro no campo, porque tinha muito a ver com o contexto daquelas pessoas na época, contexto histórico, o mesmo acontece aqui.
Jesus, ele sabia com o que ele estava falando, ele estava usando o contexto daquela área, daquela região. Era muito comum você encontrar mercadores de pérolas. Era algo que fazia parte do dia a dia deles. Os comerciantes ali da Palestina, alguns deles, eles viajavam até o Golfo Pérsico, alguns deles iam até a Índia para procurar pérolas, para obter pérolas, para voltar com essas pérolas e negociar naquela redondeza. A Palestina, ela ficava à beira do mar Mediterrâneo. Então, todos aqueles que moravam ali, os pescadores, as pessoas que moravam à beira do mar, eles estavam acostumados a ter contato com mercadores de pérolas. Não era tão difícil acontecer de um pescador eventualmente trazer alguma ostra no meio das suas redes e encontrar algum tipo de pérola, e era para um mercador de pérolas que ele iria vender e levaria essas pérolas. Então, o mercador de pérolas, ele estava em contato com os pescadores, ele estava em contato com aquelas pessoas que moravam à beira do mar. Então, aquelas pessoas para quem Jesus está pregando, eles sabiam um pouco desse tema e daquilo que estava acontecendo. E dentro desse contexto falando de uma pessoa que buscava tesouros, que procurava, que negociava tesouros, que estava sempre à procura de uma pérola ainda mais importante, Jesus começa a ministrar o povo ali com essa parábola, e eu gostaria que a gente se aprofundasse nisso hoje. A primeira coisa que me salta aos olhos é essa grande diferença que o mercador de pérolas, ele buscava pelas pérolas. E a mim, isso mostra e revela um pouco daquilo que ele estava querendo ministrar ao povo, e queria ministrar a mim e a você. Ele estava falando de uma busca por Deus, uma procura pelos tesouros. Amados, eu e você, essa manhã, somos compelidos pela palavra de Deus, para que a gente busque a presença de Deus, porque existe essa expectativa por parte de Deus. De fato, existe no coração humano uma saudade pela presença de Deus. Existe dentro de mim e de você um espaço no nosso espírito foi criado com um espaço para ser preenchido por Deus e pela sua presença. E eu e você, nós precisamos nos colocar diariamente nessa busca, onde está essa presença que pode preencher, porque todas as vezes que nós não preenchemos esse espaço dentro de nós, com a presença de Deus, com aquilo que Ele criou, com quem Ele é, nós vamos tentar preencher esse espaço com outras coisas. Nós vamos tentar preencher esse espaço com as riquezas deste mundo, nós vamos tentar preencher com dinheiro, com relacionamentos, com outros sucessos, com outras experiências. O Dirceu, durante o tempo de louvor, nosso intercessor aqui, ele veio compartilhar comigo uma palavra que o Senhor falou com ele, algo que o Senhor colocou ao coração dele, e ele veio falar: olha, pastor, eu vejo o Senhor falando que Ele quer derrubar altares que nós criamos, altares que a gente produz com as nossas próprias mãos. Eu creio que o Senhor quer derrubar alguns desses altares, e aí ele até foi exemplificando, dizendo: olha, eu sei que a gente, não é esse ponto específico, é só uma expressão disso. A gente está nessa época de Copa do Mundo, e a gente fica muito empolgado com a Copa do Mundo, e vai colocando isso como se fosse altares, e isso expressa de vários outros altares que a gente coloca, e que o Senhor quer derrubar. Imagina na hora que o Dirceu estava compartilhando comigo essa visão, e eu pensando no meu primeiro slide. Mas de fato ele falou que então ele abriu os olhos e viu uma criança dançando aqui no altar. E aí Deus falou ao coração dele: é disso que se trata, de sermos como crianças que vêm buscar o altar de Deus, que vêm buscar a presença de Deus. E amados, é disso que se trata. Se trata de a gente entender que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu quero fazer uma pausa aqui importante. Deus colocou dentro de mim e de você um anseio pela eternidade, um desejo pela eternidade. Existe uma fome dentro de nós que foi plantada pelo próprio Deus, que vai nos levar a uma busca.
Existe uma sede que só pode ser saciada pela presença de Deus. O Senhor, Ele está expressando que Ele tem uma expectativa que a gente o busque. Jeremias 29:13 fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Salmo 42, a gente vai falar um pouco mais dele mais à frente, mas o Salmo 42 começa falando sobre: assim como a corça que anseia pelo cheiro das águas, assim a minha alma anseia pela sua presença. Deus, Ele tem uma expectativa que eu e você, nós tenhamos essa fome, esse desejo, esse anseio, que a gente se coloque por essa busca. Aquele mercador, ele estava procurando pérolas, ele já tinha pérolas na mão dele, mas ele continuava procurando pérolas, ele estava procurando pérolas de grande valor. Irmãos, amados, talvez os nossos maiores problemas não seja falta de igreja, não seja falta de acesso à palavra de Deus, porque hoje em dia a gente tem acesso a todos os pregadores do mundo inteiro, a gente tem acesso a todos os estudos bíblicos. Talvez o que nos falta muitas vezes é a gente não ser apenas um consumidor de conteúdo cristão, mas a gente permitir que o Espírito Santo gere em nós uma fome e uma sede genuína pela presença de Deus. E agora eu não estou apenas entrando num programa, eu não estou apenas sendo parte de uma engrenagem mecânica, mas eu estou me colocando naquele lugar onde eu falo: Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero ter um encontro com o Senhor. Queridos, eu creio que o que essa manhã o Senhor quer gerar no meu coração e no seu coração é que talvez a gente saia desse culto com um questionamento batendo aqui na nossa alma: será que essa manhã o Senhor quer me acordar para que, quem sabe, eu viva um avivamento pessoal e de repente eu comece a buscar mais a Deus, eu comece a ficar incomodado se eu não estou com a presença? Será que essa manhã o Senhor não quer fazer brotar no nosso coração, não uma reza que eu falo da boca para fora porque eu decorei certas palavras, mas uma oração verdadeira e genuína? Venha a nós o teu reino, venha a sua presença, venha a nós o teu reino, que seja feita aqui na terra como é no céu. E de repente eu começo a buscar essa pérola: como eu posso viver essa presença aqui na terra como é no céu? Como eu posso alcançar esse lugar? E de repente eu começo a procurar onde eu não procurava. E de repente eu começo a acordar no horário que eu não acordava. E de repente aquilo que eu fazia até ontem já não é mais suficiente, porque eu preciso de uma pérola, eu quero encontrar essa pérola, eu preciso dessa pérola, eu preciso dessa riqueza. E eu sou colocado nesse lugar de uma busca pela presença. Amados, o que aconteceria na minha vida se eu amasse a Deus acima de todas as coisas? Qual seria a minha realidade se eu buscasse mais a Deus do que eu busco todas as outras coisas? Ano passado, o pastor Luiz e a pastora Eliane convidaram eu e a Tari para ir numa reunião com ele e a pastora Eliane, lá na igreja do pastor Fabinho aqui, nosso amigo pastor Fabinho, já ministrou aqui algumas vezes ali em Fazenda Rio Grande. E a gente estava lá com ele e o Dandu que veio para ministrar, estava ele, a esposa dele, a Marte. E ao final da reunião o pastor Fabinho nos convidou todos nós a comer ali com eles. E a gente sentou ali para comer e tal. E aí depois o Dandu e a Marte vieram juntos e as únicas cadeiras que sobraram eram ali na nossa frente. E eu sentei de frente ali com ela. Aí o pastor Luiz me deu uma cutucada e falou: Tiaguinho, conversa aí com ela, aproveita.
E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar, começou ali, né, um papo do nada, dela, né, ela perguntou alguma coisa, então você conhece a gente? Eu, puxa, sim, eu cresci ouvindo as músicas, eu sei decorado eu sabia decorado a fala dela em português, que só está aqui em inglês no CD do Santa Geração. E aí a gente fez a piada ali, etc, conversamos, e aí, quando eu tinha a atenção dela, eu perguntei, falei, olha, vocês têm a noção, né, de que aquilo que aconteceu ali no começo dos anos 2000, houve um avivamento lá em Belo Horizonte, que influenciou, né, a nossa nação toda, e vocês estiveram ali no centro daquilo. Como que foi para vocês estar ali no centro de um avivamento que tocou a nossa nação toda? O que vocês fizeram para conseguir alcançar isso? E a resposta dela me gerou algo no meu coração. Ela falou, olha, de fato quem fez foi Deus. A gente tinha uma clareza de que a gente não tinha nada demais a oferecer. Mas eu me lembro da oração que eu mais fazia. A oração que eu mais fazia era, Senhor, eu não tenho tantas habilidades, eu não tenho uma influência, eu não tenho muito na minha mão, eu não tenho muito a oferecer ao Brasil. O que eu posso oferecer é a minha fome por Deus. Eu tenho fome por mim, eu tenho fome pela minha igreja local, eu posso ter fome por essa nação toda. Senhor, derrama a sua presença. Ela falou, eu acho que o nosso papel foi ter fome de Deus. E faz mais ou menos um ano que eu tive essa conversa com ela. E desde então isso continua ecoando no meu coração. Será que eu tenho fome suficiente para viver um avivamento pessoal? Será que eu tenho fome de Deus suficiente para ver um derramar na minha família? Será que eu tenho tido fome de Deus suficiente para ver o Senhor fazendo algo novo aqui na CCC? Será que eu tenho fome de Deus suficiente para ver um avivamento acontecer em Curitiba? Amados, que eu e você possamos inclinar nosso coração por uma fome de Deus, uma busca pelas pérolas. Porque se há tesouros que encontramos ao acaso enterrados no campo, há pérolas que só encontraremos se estivermos as procurando, a buscando, indo atrás. Ontem aqui no Alive Roots, ao final do culto, um jovem veio me procurar. E ele veio falar, pastor, eu preciso conversar contigo. Eu diga, ele estava bem assim, bem preocupado, nervoso, ansioso. Eu diga, cara. Pensei, o que será que esse menino fez, né? Quando chega assim num pastor. E aí ele falou, é que aconteceu uma coisa comigo. E eu não sei o que é, se isso é uma visão ou se é uma piração da minha cabeça. Deu, tá, me conte. Daí ele começou a contar o que ele viu, ele viu como ele se viu aqui na igreja e tudo mais, me explicou a visão. Eu falei, e qual que é o contexto disso todo dele? Então, é que eu tô há algumas semanas em jejum. Eu tô em jejum e eu fico fazendo jejum até eu não aguentar mais. Daí quando eu ver que eu vou me desfalecer, eu vou lá e janto. E aí eu recomeço o jejum de novo. E eu tô o tempo todo orando em línguas. No meu trabalho eu faço algumas coisas mais mecânicas que eu posso ficar o tempo todo. Então eu estou passando o tempo todo, o dia inteiro orando em línguas. Porque eu quero, e aí eu quero pregar na célula. Ele é um discipulador, ele falando, eu quero pregar na célula. Mas eu não quero só pregar, eu quero ver a presença de Deus, eu quero pregar uma mensagem. E ele foi falando aquilo. E eu falei, irmão, você ainda tem dúvida se o que você teve foi uma visão? O que você está experimentando é um avivamento pessoal. E eu saí daqui constrangido, inspirado. A fome dele inclinou meu coração a querer ter mais fome de Deus. Quando é que foi que eu perdi esse desejo de buscar a presença de Deus? Quando é que foi que eu perdi esse interesse pela palavra de Deus, que diz, eu não quero apenas compartilhar uma palavra, eu quero compartilhar uma palavra que chacoalhe o coração de quem está ouvindo.
Quando é que foi que eu perdi esse interesse de ficar orando em línguas o dia inteiro e falando: Senhor, eu preciso de mais, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua palavra? Quando é que foi que eu parei de buscar a Deus? Talvez quando as coisas ficaram tudo bem. Talvez quando eu parei de ter dificuldades. Talvez foi quando eu me formei, foi quando eu formei família, quando eu recebi a promoção no trabalho. Talvez, amados, a gente precise adestrar o nosso coração a não buscar a Deus apenas quando as coisas estão dando errado, não apenas quando eu preciso de uma cura, não apenas quando eu preciso de uma provisão sobrenatural. E se, como igreja, a gente passar a buscar a Deus simplesmente porque Ele é uma pérola digna de ser procurada? Simplesmente pelo seu valor, simplesmente por quem Ele é. Amados, eu não quero me colocar numa campanha de oração apenas quando eu estou precisando de um milagre. Não tem nada de errado com isso. De fato é o que todo cristão deve fazer. Quando você tem uma necessidade, recorrer. A coisa mais sábia é recorrer ao Deus dos recursos. Mas eu quero procurar as pérolas do Senhor pelo seu valor. Jesus, ele estava pregando essa mensagem num contexto tão interessante, porque ali por volta do ano 40 depois de Cristo, ou seja, ali naqueles anos em que Jesus está pregando aquilo, a gente vê o imperador romano Cláudio invadindo a Britânia, que hoje é a Inglaterra, se movendo exército através dos mares. E um dos principais motivos daquela conquista é porque a Inglaterra é reconhecida pelas suas pérolas. Ele queria dominar o mercado de comércio de pérolas. E o Império Romano chega na Britânia, muito motivado pelo comércio de pérolas. O que Jesus estava falando era: o reino de Deus, ele tem um valor como esse, que impérios se movem de um lado para o outro nos mapas terrestres, e nós deveríamos mover o nosso coração em busca disso, em busca do reino, dos valores do reino, daquilo que a palavra de Deus nos entrega. Eu estou falando sobre uma busca da presença, mas a Bíblia também fala sobre uma busca dos valores do reino, daquilo que o pastor Luiz tem pregado para a gente desde o início do ano, de não apenas entrar no reino, mas permitir que o reino entre em nós. Pedro, ele escreveu algo sobre os deveres conjugais, mas que também nos ensina muito sobre a gente buscar os princípios do reino. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 3 e 4 fala: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados de joias, ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E amados, dentro dessa busca, eu vou aprendendo que os principais adornos que um cristão pode ter fala desses princípios imperecíveis. Porque eu posso, quem sabe, causar impressionar muito com a minha aparência, mas decepcionar muito com o meu caráter. Portanto, eu preciso buscar as pérolas do reino, o que o reino de Deus me ensina. Eu preciso permitir o reino de Deus entrar em mim, de forma como alguém que busca esses tesouros, alguém que quer estar bem adornado, porque é isso que vai apontar para o reino. Esse reino não é dessa terra, as riquezas desse reino não são as riquezas desse mundo. Quando um embaixador real
daquela época da realeza chegaria todo cheio de ouro no seu exterior, cheio de roupas reais. As pessoas saberiam, esse é o embaixador daquele reino, porque ele está com roupas reais. Quando um embaixador do reino de Deus chega no ambiente e tem interação com as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família, as pessoas podem dizer, ele é o embaixador do reino de Deus, porque ele está adornado dos princípios daquele reino. Portanto, eu devo buscar. E essa busca muitas vezes vai nos levar a gente a ir a lugares que a gente não conhecia ainda. Quando estamos buscando os adornos do reino, quando estamos buscando as pérolas do reino, vai nos levar a lugares mais profundos em Deus. Por isso a gente deve ter essa busca, a busca nas profundezas. A pérola, ela é uma unidade formada organicamente, não mecanicamente. Ela nasce mediante a secreção da ostra, com o tempo. Então Jesus estava ensinando aqui os seus discípulos de que o reino de Deus é como uma pessoa que busca uma pérola de grande valor, algo que não pode ser produzido de uma hora para outra. Algo que é produzido com o tempo, ela está lá dentro de uma ostra, lá no fundo do mar, lá decantando, sendo formado, sendo forjado de dentro para fora, aos poucos, aquilo vai sendo trabalhado. E esse é o reino de Deus, essa é a minha caminhada no reino de Deus, são essas pérolas que eu quero procurar diariamente. Eu me lembro quando eu estava passando algumas situações, e aí eu estava constantemente lutando ali, enfrentando algumas situações de relacionamento, e eu estava reclamando para Deus, falando, Senhor, essa situação fez eu me sentir muito humilhado, a forma com que aquela pessoa me tratou, me humilhou muito. É muito difícil para mim, toda hora, parece que eu estou me sentindo humilhado, eu estou me sentindo jogado para baixo. E aí o Senhor, com todo o carinho que o Espírito Santo tem conosco, vem me ministrar dizendo, ninguém humilha o humilde. Apenas o orgulhoso se sente humilhado. Porque aquele que é manso, que é humilde, ele não se sente humilhado, porque ele já se humilhou a si mesmo. Irmãos, essas pérolas, a gente só encontra nas profundezas. Quando a gente está buscando a Deus, quando a gente dá um passo a mais no altar, quando a gente resolve reler aquela página da Bíblia, e ler novamente, e buscar outra vez. A Sueline também compartilhou algo durante o louvor, também é uma intercessora, coordenadora nossa aqui. E ela durante o louvor, ela falou que ela viu uma visão de um óleo que descia e quebrava grilhões, ia quebrando os grilhões que prendiam. E eu corri a anotar porque eu entendi do Senhor que era para esse ponto da mensagem. Há um óleo de Deus, há uma unção, há uma graça que corre, que quebra, que liberta os nossos grilhões, que liberta as nossas fortalezas, aquilo que nos prendiam. Mas amados, como que o óleo ele é produzido? Ele é produzido com o amassar das azeitonas. A azeitona ela é amassada, ela é formada, ela é pressionada, e aí aquele óleo ele vai sendo produzido, ele vai escorrendo. Existe um óleo de um processo que Deus quer fazer. Eu preciso decidir dar um passo a mais para buscar a revelação que o Senhor tem para mim na minha vida. Quantos querem essa revelação? Digam amém. Porque informação é algo que eu ouço, escuto com os meus ouvidos. Revelação é algo que precisa ser marcado no meu coração. Veja a diferença entre Pedro e Judas. Ambos caminharam com o mesmo Jesus. Ambos testemunharam os mesmos milagres. Eles ouviram com seus ouvidos as mesmas pregações. Eles estavam debaixo da mesma caminhada ministerial. Agora,
quando Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele o quê? Não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou. A revelação não é fruto da inteligência humana. A revelação é fruto de um coração atento, um coração sedento, um coração disposto. Eu imagino que essa revelação aqui de Pedro começou lá naquele dia, onde um homem entra no barco, enquanto ele lavava as redes. E eu imagino que uma curiosidade começou a brotar conforme aquele homem pregava. E eu creio que aquela curiosidade foi se transformando numa fome no seu espírito. Ele começou a reconhecer que as palavras de Jesus, elas não eram um ensinamento qualquer. Ele começou a reconhecer que aquele ensino de Cristo tinha algo mais. E olha só, lá na chamada de Pedro, começa com Jesus pregando à multidão, e Pedro é um dos ouvintes daquela mensagem. De repente, Jesus vira e fala: vai lá lançar as redes ao mar. E a resposta de Pedro é o quê? Eu passei a noite inteira tentando pescar e não peguei nada. Mas por causa da sua palavra, eu vou. Ou seja, a pregação de Jesus havia se transformado numa revelação tão viva no coração daquele ouvinte Pedro, que ele estava disposto a andar, a dar passos práticos em direção aonde aquela palavra de Jesus apontava. E ao andar em direção àquela palavra, ele viveu os milagres. As redes pegaram mais peixes, ele viveu o milagre. Mas ele tinha revelação. Ele entendeu, isso daqui não se trata de peixe. Isso aqui se trata de um homem que tem as profundezas de Deus para a minha vida. Ele abandonou todos os peixes e seguiu a Jesus. Amados, a gente vai ver milagres, mas a gente vai entender que não se trata do milagre, não se trata dos peixes. Se trata das revelações que são geradas através dos milagres. Não se trata daquilo que ele faz, mas aquilo que ele está revelando através daquilo que ele faz. Irmãos, muitas vezes eu já subi aqui para contar milagres. Muitas vezes eu já compartilhei com vocês bênçãos que Deus fez na minha vida. Mas no final das contas, o que mais marca a minha vida não são as bênçãos, aquilo que eu ganhei, aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, mas sim aquilo que o Senhor se revelou a mim através dessas situações. Amados, Ezequiel, ele tem uma visão de águas. E aí ele vai vendo águas que davam nos tornozelos. E aí ele vai vendo águas que davam nos joelhos. Depois águas que davam até as cinturas. E aí então águas que eram tão profundas que era necessário nadar. Eu creio que essa manhã o Senhor, Ele quer gerar em mim e em você um desejo de eu não quero mais ficar nas águas dos tornozelos. Estamos todos nas mesmas águas. Estamos todos na mesma presença, somos parte da mesma igreja, da mesma comunidade local da fé, estamos andando juntos, ouvindo as mesmas mensagens, mas a pergunta aqui que Ezequiel estava recebendo, que eu creio que Jesus queria gerar nos seus discípulos: olha, sim, existem tesouros que você vai encontrar ali no campo e vai lhe ser dado de graça, mas existem tesouros, pérolas preciosas que são para aqueles mercadores, aqueles que estão procurando, aqueles que estão buscando. E a dúvida que quer ficar aqui hoje é: será que eu quero ser alguém que está satisfeito com as águas dos joelhos? Ou eu quero ser daqueles que dá um passo a mais? Eu quero ir mais para as profundezas. Eu quero reconhecer o Senhor mais de perto. Irmãos, os 10 mandamentos foram dados a todo o povo. Mas apenas um deles estava no topo da montanha, vendo o dedo de Deus encravar aquelas tábuas de pedra. Amados, eu não quero ser daqueles
que ficam debaixo falando: Moisés, vá você. Eu quero mergulhar nas águas profundas. O Salmo 42, que a gente citou, que ele começa falando como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. Ele é um salmo de uma alma sofrendo, clamando por mais de Deus. E o salmo vai indo, esse é o tema do salmo. Alguém que anela pela presença de Deus, que clama pela presença de Deus. E lá no versículo 7, um versículo que é muito conhecido, que a gente usa muitas vezes com uma outra interpretação, ele fala: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas correntes, todas as tuas ondas passam sobre mim. E o que ele está falando é que a água ia passando no vale, e quanto mais água passava, mais profunda aquele vale ia ficando, e ia se transformando num abismo. E a água ia passando e aprofundando mais, e o que ele está falando assim: olha, quando você encontra um abismo, você vai encontrar outro perto dele, porque a água que é profunda, ela vai gerar profundidade em um outro ponto, então você pode procurar, se você encontrou profundidade aqui, você continua procurando e você encontrar uma nova profundidade. Esse era o tema desse Salmo 42, o tema de alguém que está procurando mais de Deus, profundidade em Deus. Irmãos, quando você procura profundidade na palavra, e você encontra uma revelação, e de repente você está lendo um texto bíblico, e você está se alimentando da palavra de Deus, e você passa por um texto que você leu tantas vezes, e de repente aquele texto salta nos seus olhos e gera vida em você, e fala de uma forma que você nunca viu, e você olha: puxa, tem revelação aqui. Sabe qual vai ser a sua reação no dia seguinte? Procurar uma nova revelação, procurar uma nova profundeza. E você vai ficar frustrado quando você não encontrar. E você vai perguntar: Senhor, o que está de errado em mim? Por que eu endureci meu coração? Onde que eu errei? E eu creio que é esse tipo de saudade da eternidade que o Senhor quer gerar em nós. Eclesiastes diz que a gente tem uma saudade da eternidade. Na eternidade, lá no plano original, nós víamos Deus face a face. Quando digo nós, a humanidade, nós vimos Deus de perto, diariamente, constantemente. Conhecíamos e éramos conhecidos por Ele. Essa saudade ainda habita em você. E conforme você for tendo experiências com o Senhor, conforme eu tenho uma atitude que eu vejo: puxa, isso daqui expressa a imagem de Deus. Eu tenho uma saudade de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Quando eu corrijo algo que havia de errado, quando há uma unção de Deus, como a visão que a Sueline teve, há uma unção de Deus que quebra um grilhão, e de repente eu não estou mais preso por aquele pecado, isso me faz bem, porque eu falo: puxa, eu não sabia disso, mas eu tinha um desejo por isso. E agora eu olho para um grilhão que ainda tenho, e sabe qual que vai ser a minha inclinação? Eu não quero mais isso daqui na minha vida. E agora eu vou dar um outro passo. E eu vou buscando a profundeza, e eu vou me aperfeiçoando na palavra de Deus, porque essa é a vereda do justo. A caminhada de um filho de Deus deveria ser assim: brilhar mais e mais até se tornar um dia perfeito. Amados, eu quero encerrar essa manhã falando sobre a busca do nosso Pai. Porque, como eu disse, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos para sermos pessoas que têm essa busca por Deus, porque Deus é assim. Quando a gente olha as Escrituras, quando a gente olha qual é a história da Bíblia, se a gente fosse resumir, qual é a história bíblica dessa narração? Não é a história de um Deus Pai buscando os seus filhos? Não é essa a história?
Essa é a história do texto bíblico, a história de um Deus Pai buscando os seus filhos. E amados, Deus, Ele está nos buscando o tempo todo, em todo o tempo. Desde que nos criou, Ele está vindo até nós. Quando nós pecamos lá no Éden, Ele veio até nós. Ele nos procurou quando a gente se escondeu dele. Ele estava nos procurando e falando: onde você está? Por que se esconde? Por que se aparta de mim? Ele está nos procurando, e mesmo nos dias da nossa rebeldia, e a gente tentou nos afastar, e a gente tentou fugir dele, e ele estava lá. Se eu for no alto do monte, o teu amor lá me encontrará. Se eu for no profundo do vale, lá estará o seu amor. Porque não há nada, nem altura, nem largura, nada poderá me separar do amor de Deus. Ele está nos procurando, Ele está vindo atrás de nós. Essa é a busca de um Deus Pai. E se você está aqui essa manhã, e você ainda não tem se encontrado em Deus, saiba, Ele está te procurando. Como aquele mercador procurando por uma pérola, Ele está atrás de você. E se você olhar na sua história, se você olhar na linha do tempo dos seus dias, você vai ver vários momentos onde Deus se apresentou disponível a você. Irmãos, nos dias das minhas piores dores, Deus estava lá para me confortar. Nos dias das minhas maiores frustrações, Deus estava lá para me sustentar. Nos dias dos meus piores pecados, Deus estava lá para me perdoar. Em todos os dias da minha história, Deus estava lá, porque essa é a história de Deus, um Deus Pai que está à procura dos seus filhos. E essa manhã, tem gente aqui que precisa ouvir isso. Talvez você está aqui embaixo, talvez está lá no mezanino, quem sabe você está conosco pelo Campus Live, mas saiba, chegou a hora de você parar de fugir de Deus. Chegou a hora de você se permitir ser encontrado por Ele. Chegou o dia de você aceitar: ok, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Amados, um dia numa cruz, Jesus Cristo, Ele se entregou por inteiro. Isaías 53 é o capítulo do Antigo Testamento mais messiânico, que mais apontou para Jesus. E falou sobre a obra de Jesus na cruz. Falou que um dia Deus ele se entregaria, morreria numa cruz para nos salvar. E o versículo 11, falando sobre o próprio Cristo, diz o seguinte: que Ele, o Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aqui Isaías estava profetizando e dizendo que um dia Jesus, Ele olharia para a obra dele mesmo na cruz, o fruto do penoso trabalho, da obra dolorosa, e vai falar: eu me alegro com isso, porque agora, quando me conhecerem, através de me conhecerem, eu poderei justificá-los. Como somos justificados? Ao conhecer a pérola da salvação. Como somos justificados? Conhecendo, buscando conhecer quem é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje Jesus está aqui para trazer liberdade, libertação para muitos. Hoje Jesus está aqui para mudar a sua história. Se você precisa decidir por Jesus, saiba, hoje é o dia da sua decisão. Puxa, eu acabei não fazendo ontem. Hoje é o dia da sua salvação. Quem sabe amanhã não. Hoje é o dia da sua salvação. Quero convidar a igreja toda para ficar de pé, por favor.
E eu quero dar a oportunidade para aqueles que precisam entregar a vida para Jesus. Eu quero dar a oportunidade para aqueles que querem ser achados por Cristo. Quero dar a oportunidade para aqueles que precisam encontrar o sentido da sua vida. Eu quero dar a oportunidade para aqueles que estavam sem resposta e hoje estão entendendo que Jesus é a sua resposta. A gente vai fazer todos juntos como igreja uma oração. Mas para alguns aqui, essa oração é uma oração de mudança de vida. É uma decisão, é uma declaração de que você vai viver o plano original de Deus. Então, não faça da boca para fora, não repita de forma mecânica. Faça como quem está procurando um tesouro. Quero convidar todos, se você pode, feche seus olhos no seu lugar e abra suas mãos. Feche seus olhos, abra suas mãos. Com os olhos fechados, com as mãos abertas, vamos repetir essa oração de mudança de vida. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu declaro, eu quero te conhecer de perto. A partir de agora, eu quero ser chamado Filho de Deus. Eu sei que eu tenho um Pai que está à minha procura. Hoje eu quero ser achado. Eu me coloco diante de Ti, pedindo perdão por todos os meus pecados. E eu creio que o Senhor está diante de mim, me perdoando de todos os meus pecados. Creio nisso, no nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém. Continue com os olhos fechados.